Abrimos esse bloco e eu convido José Carlos Cataldi para a segunda parte da entrevista especial desta edição. Olha, eu acho que quem assistiu o primeiro bloco já sabe que cachorro, bichinho de estimação fazem bem à saúde, né? Mas você que está se ligando agora, não vai perder a chance de tomar conhecimento de muita coisa que a gente já falou aqui, porque o assunto é rico, né? Riquíssimo. Inclusive essa história de cachorro grande, cachorro bravo, que é parecido com o dono. Eu falei até de uma reportagem que eu fiz para a TV Manchete sobre pitbull. Fui ouvir um remador do Flamengo lá na Gávea, e aí o cachorro subia na árvore, pegava uma bola que estava presa lá e ficava assim pendurado. Aí eu falei, esse bicho é brabo. Ele falou, mais brabo que o cachorro sou eu. Então, o cachorro pega a coisa do dono também? Adquire comportamentos parecidos, né? É algo muito sutil, né? Acontece muito sutilmente. Mas a gente consegue notar, sim, animais com comportamento... Pega a doença do dono também? A gente não tem muito como explicar isso, né? Mas o fato é que algumas vezes já aconteceram e colegas veterinários também comentam que, eventualmente, a gente, por exemplo, diagnostica alguma patologia, diabetes. Olha, quando a gente vai informar, né? Olha, a taxa de glicose, a glicemia do animal está muito elevada, provavelmente a gente está diante de um caso de diabetes. A pessoa leva um susto, fica muito surpresa e fala, poxa, mas eu sou diabético, né? Eu sou diabética, e a gente está diagnosticando a mesma patologia no animal. Isso acontece. Tem explicação psicológica para isso? Eu estava pensando nisso enquanto ela estava falando. Tem. Porque, assim, o arranjo, o modo de vida do humano é o arranjo que o cachorro vai viver, né, no caso. Então, assim, fiquei pensando numa pessoa diabética do tipo 2, né? Talvez ela tenha alguns problemas alimentares, alguns hábitos que favoreceram o desenvolvimento dessa doença, e talvez esse comportamento também ocorreu com o cachorro, né? Nossa. Então, ela também teve esses comportamentos em relação ao cachorro. Então, acho muito comum, né? Pode acho que ser. Acho que eu vou ter que tacar metformina nas minhas, então, lá. Eu também sou diabético, já imaginou? Que loucura. Agora, nós estamos falando muito dos peludinhos, né? Mas tem também os que nadam e os de pena. Sim. Ninguém pode mais ter papagaio, a não ser quando é anilhado, mas tem um bicho que não é da nossa fauna, né? Que também fala, tal da calopsita. Sim, sim. Nós, na prática lá da nossa rotina, né? Nós temos, hoje em dia, bastante contato com esses animais, esses pets não convencionais, né? Que a gente chama. E a vastidão de espécies é enorme, né? Então, a gente vê famílias que têm cobra como animalzinho de estimação, que tem hamsters, que tem tartarugas, aqueles lagartos, aves. aí andaram também na moda, os lagartos. Sim, sim. Então, notamos hoje que, além do cão e gato estar inserido dentro da família e é tratado como membro da família, não só o cão e o gato, a gente tem animaizinhos muito diferentes, muito exóticos aí, e o carinho é o mesmo. Outro dia me passaram pelo Zap, né? Uma calopsita... Uau, 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 latindo. Negócio de maluco. Ela absorveu o cachorro da casa, né? Que coisa. Esses outros bichos que não são convencionais também geram algum tipo de afetividade a ponto de serem favoráveis à boa saúde? Então, eu acho até que vou voltar um pouquinho a história. Ela estava falando da escolha do animal exótico, né? Isso tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Então, uma pessoa talvez mais excêntrica, uma pessoa mais extrovertida, talvez tenha uma tendência a escolher alguns animais e não outros, né? Então, eu acho que quando eu escolho um animal que tem a ver comigo, que eu me identifico. Então, por exemplo, um lagarto, eu já tive colegas que tinham cobras, inclusive. Essa troca afetiva também pode existir, porque eu estou identificado com o animal, algo dele tem a ver comigo, né? Então, essa parte afetiva, essa parte do cuidado com o animal, ela também pode surgir. Agora, todo animal tem que ter, né, algum tipo de cuidado. Tem uma frase aqui que de vez em quando botam nas campanhas, né, que
Eu não sou de brinquedo. Com certeza, com certeza. E é muito sério, né? Muito sério. A gente precisa lembrar que os animais, eles têm todos os órgãos que nós temos, né? Eles têm as mesmas possibilidades de graus de dor que nós podemos sentir. Mesmo as patologias, às vezes, né? Fiquei Muito surpreso de parecidas, saber né? que se a gente não castrar as fêmeas, elas têm propensão a ter câncer, maior propensão. Tumor de mama, né? Tem sim. Então, existem diagnósticos iguais aos do ser humano, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, tratamento não é igual, né? Então, é muito importante citar, assim, que não dá para extrapolar a medicina humana à medicina veterinária. Mas temos muitos diagnósticos iguais, o que prova que a capacidade deles de sofrimento, de dor, né, de desequilíbrios no organismo é muito parecido. Então, a gente precisa entender isso, dar a devida atenção, cuidar da maneira correta. Ô, Patrícia, qualquer animal deve ser bom, mas existe algum que seja melhor para afetividade, para troca? Olha, então, as pesquisas... Eu tive coelho não tem a menor afetividade com nada. Tinha um monte de coelho, ficou lá e tal, mas não... Mas você Temos sabe que clientes com eu ia coelho falar, eu que também vão tenho, ficar tristes. eu também tenho clientes Eles com amam. coelhos, né? Amam os coelhos, é impressionante. Não é que eu amava, mas eles não tinham o menor... Eles não interagiam muito, né? Então, as pesquisas apontam para o cachorro, né? O cachorro é um animal mais sociável. Ele, que nem ela falou, né? Ele é muito parecido com o humano em algumas questões, tem os mesmos órgãos, enfim. Então, as pesquisas apontam que o trato com o cachorro costuma ser mais familiarizado dentro da nossa cultura. Daniela, você concorda ou você recomenda algum tipo de animal, para criança principalmente? Nós temos muitas crianças assistindo a gente agora. É o cachorro? Olha, os animais em geral, todos os animais que podem ser tidos como pet, né, incluindo os não convencionais, eles têm os seus estilos de vida, né? E estilos de vida mesmo. Então, o importante é casar, é pensar muito bem. Eu queria muito ter um hamster, mas eu vou conseguir. O que o hamster precisa? Tem a ver com a minha vida, né? Eu vou estar feliz com a interatividade que eu vou conseguir ter com o hamster? Se a resposta for sim, o caminho está certo, né? Então, o cão, ele é tido, assim, vastamente como o pet de estimação. Ele acompanha o homem há milênios, porque realmente o cão, ele tem uma dedicação, né, ao ser humano. Ele tem uma interatividade, ele tira a tristeza de qualquer ser humano, né? Porque eles são muito alegres, muito festivos, fazem festa porque você existe. Então, casa muitas vezes com o que as famílias buscam, né? Em um pet. Mas existem aquelas famílias que preferem um pet mais calmo, mais, de certo modo, independente, né? E aí, quem sabe um gatinho não pode ser o pet ideal para aquela família. O legal então, do gato é que ele esconde as coisas, né? Tem bastante. Tem mais fácil para lidar, para cuidar. Isso, é mais prático cuidar de um gato. Eu vou com terminar certeza. essa entrevista falando uma coisa para você que está aí em casa. Se eu tiver errado, elas vão puxar minha orelha com força. Você pode ter o bicho que quiser, mas se prepare para cuidar bem dele, porque se for para deixar largado, melhor não fazer. Fique com o plantão da redação. As unidades do PAT e da região do Vale têm ao todo 60 vagas de emprego em diferentes áreas. O maior número de oportunidades está em Caraguatatuba, com 22 vagas, seguido por Ilhabela, com 12, e São Sebastião, com 9 vagas. Os interessados devem procurar as unidades do PAT, levando documento de identidade e carteira de trabalho. Morre o ex-vereador de Taubaté, Carlos Peixoto, de acidente de carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi na madrugada desta sexta-feira, no quilômetro 147 da Via Dutra, que dá acesso ao bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. O ex-vereador de 43 anos teria perdido o controle do veículo e capotado o carro. Ao ser encaminhado ao pronto-socorro, não resistiu aos ferimentos e morreu durante uma intervenção cirúrgica. O presidente da Câmara de Taubaté, Nunes Coelho, lamentou e disse que a morte representa uma perda para a cidade.
Estudos da Associação Americana do Coração comprovam que o excesso de açúcar no corpo aumenta os fatores de risco para doenças cardíacas. Acompanhe. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso. O índice é ainda maior entre jovens. 28,5% da população de 18 a 24 anos possui alimentação com excesso de açúcar. Nessa faixa etária, 30% também costuma beber refrigerantes diariamente. Esses hábitos preocupam diante do avanço de doenças crônicas no país. A recomendação é que crianças com menos de 2 anos não ingiram nenhum produto adoçado. Estudos da Associação Americana do Coração apontam que o excesso de açúcar na infância aumenta fatores de risco para doenças cardíacas. O Dr. Antônio Cobas Júnior, que é cardiologista na cidade de Pindamonhangaba, nos fala dos danos que o excesso de açúcar pode causar ao coração. O consumo exagerado de açúcar, ele pode ser um dos fatores que vão precipitar o surgimento da diabetes mellitus naquelas pessoas que já têm uma predisposição. E a partir do momento em que uma pessoa desenvolve o quadro de diabetes, normalmente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares aumenta muito, em torno de 3 vezes frente às pessoas que não são diabéticas. O Dr. Cobas ressalta a importância em oferecer à criança uma alimentação saudável. É natural que uma criança goste de alimentos guloseimas, alimentos mais agradáveis ao paladar. De qualquer forma, é importante reduzir um pouquinho e oferecer para essa criança frutas, verduras, que induzindo a acostumar com um padrão alimentar mais saudável desde nova. Então, as balas são muito doces, os elementos da nossa culinária, né? Talvez isso reflita uma facilidade que nós sempre tivemos na plantação de cana-de-açúcar. O Brasil sempre foi um país tropical, com facilidade na produção do açúcar, e a sacarose, então, prolifera mais fácil, mas isso vai ter um preço. O cardiologista fala ainda que não existe uma quantidade segura de consumo de açúcar e que o acréscimo de açúcar na alimentação não é aconselhável. Não foi conseguido ainda se estabelecer um limite exato, seguro para cada pessoa, porque a resposta à metabolização dos sacarídeos e da glicose é individual. A nutricionista Verônica Mello comenta dos malefícios do açúcar no organismo. No caso do açúcar refinado, quando ele é consumido, a absorção dele é muito rápida no organismo. Então ele acaba sendo acumulado em forma de gordura, a famosa gordura, os pneuzinhos que todo mundo tem pavor. Ele acaba sendo acumulado dessa maneira, porque tudo que é absorvido de forma muito rápida, ele vai acumular dessa maneira. Ou as placas de gordura, né, que são as placas que se acumulam na artéria. Essas placas de gordura acabam aumentando a pressão arterial. Nós temos também o caso da diabetes mellitus, que ela pode surgir por conta do consumo desenfreado de açúcar. Então, assim, o açúcar ele pode ser eliminado da alimentação de uma forma muito simples. De acordo com que nós vamos reduzindo o consumo desse açúcar, ele acaba sendo, as nossas papilas gustativas, elas vão se adaptando a isso. Então, acaba sendo mais fácil de você eliminar ele da sua alimentação, de forma progressiva. Verônica comenta ainda que, além dos problemas cardíacos, o açúcar pode apresentar outras complicações. Então, nós temos os picos glicêmicos que a gente fala. Então, assim, dependendo da quantidade de açúcar que você consome, você dá pico no organismo. Chega uma hora que o nosso organismo ele não consegue, o nosso pâncreas ele não processa, ele não consegue produzir a insulina suficiente para capturar essa glicose na corrente sanguínea. É aí que aparece a famosa diabetes tipo 2. As notícias que foram destaques durante a semana você acompanha agora no Giro Especial. Esta semana nós conversamos com o prefeito de Tremembé, Marcelo Vachelli, sobre a primeira universidade estadual no município. Serão 3 cursos a princípio: Engenharia da Produção, Engenharia da Computação e Pedagogia. E está estipulado 50 vagas para cada curso, que serão abertas agora a partir de junho. Onde vai funcionar essa universidade aqui em Tremembé? Funcionará no antigo prédio da Escola Gianico, bem no centro da cidade, na praça principal de Tremembé, fácil acesso, fácil estacionamento, e o prédio já está sendo preparado, está sendo pintado, está dando
todo reformulado para receber essa faculdade em Tremembé. Em Pindamonhangaba, a terceira semana é Senac de Leitura. O evento conta com feira de troca de livros e exibição de filmes inspirados em literatura. O objetivo da semana é exatamente o incentivo à leitura, a troca de livros, troca de informações. O Senac está aberto aí uma semana até o sábado, com uma programação intensa, aberta ao público, que inclui a feira de troca de livros, jogos de adivinha, cine debate, que é o vendedor de sonhos, contação de histórias, pintura artística, incentivo ao empreendedorismo, oficina de inclusão, uma programação bem ampla, voltado ao público jovem, ao público que tem interesse em informações sobre o primeiro emprego e também atividades lúdicas que incentivem a reflexão. O hábito de leitura foi mais um tema das reportagens especiais produzidas pela TV Novo Tempo e exibidas aqui no Repórter Setorial. A mesma pesquisa mostra que 23% dos brasileiros dominam a leitura e apenas 8% conseguem compreender de forma plena o conteúdo do que leem. E o Repórter Setorial termina por aqui. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Você continue com a nossa programação e eu vejo você amanhã. Tchau!